luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo, amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. Boa noite, queridos amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, queridos amigos, irmãos que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar através das mídias da Casa do Caminho e da Casa de Chico. Esse nosso programa Diálogo Fraterno falando sobre Espiritismo. E na noite de hoje, que infelizmente não podemos estar ao vivo fazendo essa troca maravilhosa de todas as quartas-feiras que a gente faz e também na segunda-feira, porque nós estamos sem conexão com a internet. E aí não tem o que fazer, né? Temos aí a disposição, a boa vontade, mas aí sem o sinal de internet, né? Esse Wi-Fi do mundo aí a gente não consegue estabelecer essa conexão. Mas nós estamos gravando e na sequência, no que terminarmos aqui dentro desse mesmo horário do programa, nós estaremos possivelmente nas horas seguintes publicando no canal do YouTube e nas páginas do Face. Então você que está nos acompanhando agora, é uma programação gravada, mas levem o nosso caloroso abraço, nosso carinho, na satisfação de sabermos que estão nos acompanhando, mesmo que nesse formato de programa gravado, né, Manu? Exatamente. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esta noite de Diálogo Fraterno. E nesta noite, nós já iniciamos a nossa live com a música Luz do Mundo, que é uma música de prece do Grupo Bem, e assim nós já iniciamos este momento
onde faremos essa conversação, esse diálogo sobre a temática da segunda-feira, onde o nosso Mano Paulo esteve trazendo para nós, dentro da série das leis morais, a lei de adoração, a parte que fala sobre a prece. E nós tivemos uma noite muito agradável na segunda-feira, pois que as reflexões foram muito profundas. Reflexões essas, então, que nos deram a deixa para muitas interrogações e também aprofundamentos para esta noite. Então, através desse início que nós tivemos nesta semana sobre esta temática, já dando as boas-vindas, como nós fizemos agora há pouco, vamos iniciar estas considerações perguntando para você, Mano, como é que foi a experiência de tratar deste tema, trabalhar com a questão da prece dentro da lei de adoração? Boa noite, então, Mana, mais uma vez, e aos irmãos que nos acompanham. É sempre uma grande satisfação para nós estarmos falando do Evangelho, né? E nessa proposta de falarmos da lei de adoração ou das leis morais, a experiência ela está sendo bastante profunda, porque a prece, né, como especificamente trabalhamos na segunda-feira, a prece dentro da lei de adoração, essa segunda parte também inclui o politeísmo, né, e o item 6, 5 e 6, né, o politeísmo e os sacrifícios, que nós não tivemos a oportunidade de trabalhar porque nós não queremos atropelar e nem correr com o conteúdo, nós queremos extrair o máximo que nós possamos dentro dessa proposta. Então nós faremos uma nova atividade ainda, palestra, né, sobre a lei de adoração, então falando sobre o politeísmo e os sacrifícios. Isso no mês que vem, na nossa próxima oportunidade. Mas ao falar da prece, primeiro a experiência foi de ter que trabalhar em mim também e saber como é que está essa minha conexão com Deus, essa minha interação, né, com Jesus, com os Espíritos, através dessa elevação de pensamento. Então, houve um primeiro momento de, poxa, vou me pôr em estudo para uma atividade, para uma palestra. O que eu faço? Qual é a minha primeira ação? Ela é uma ação de elevar um pensamento, visto que vou trabalhar questões do Evangelho, ou eu vou simplesmente ignorar o fato de que, para tudo nesta vida, a gente deveria se preparar, e esse preparar-se é buscando o recurso da prece, né, a proteção do alto, né, de Deus. Então foi uma experiência que trouxe assim, muito significado ou ressignificação para a minha própria vida, no sentido de como eu estou encarando, de como eu estou me envolvendo, me relacionando com a prece, com essa adoração, como está Deus na minha vida. Muito bem, e isso dá referência, inclusive, a como nós nos colocamos também frente a essa conexão com Deus, com a divindade, com o auxílio que necessitamos, ou mesmo para o momento ao qual nós necessitamos. A prece é sempre algo que vem ao nosso encontro para nos ajudar. E assim a gente inicia então esse momento pensando dentro dessas motivações sobre aquilo que a doutrina espírita vai nos ajudar a entender melhor, né, sobre esse tema. Como a gente não é um programa ao vivo, não vai ter a interação com os comentários, a gente inclusive pede para que façam os comentários depois que assistirem a live, abaixo no campo, né, dos comentários, que aí às vezes ficou com alguma dúvida, às vezes quer colaborar com alguma colocação, a gente também posteriormente, quando tiver a próxima parte, o que o Mano Paulo falou ali sobre o politeísmo, a gente resgata esses comentários e coloca junto. Com certeza vai colaborar, né? Mesmo sendo uma live gravada, a gente está com as plataformas abertas porque a gente compartilhou, né, esse aviso, então a gente está monitorando também para ver os irmãos que vão comentando também ali de alguma maneira e que vão sabendo aí do fato de que não vai ter ao vivo nesse mesmo horário. E a Glória Regina, ela comentou ali no YouTube, ali, dizendo boa noite para nós e desejando a paz de Jesus. Boa noite, Glorinha querida, que coisa boa. Nossa companheira de lives, né, está sempre conosco, seja sempre bem-vinda. Mas vamos, então, introduzindo a ideia sobre esse tema. E lembro-me que na segunda-feira você fez uma linha do tempo
com relação aos passos que você vai falando, porque as leis morais, elas são compostas de várias leis, e você está pegando desde a lei divino-natural, que foi tratado em outros momentos já, chegou na lei de adoração e terá muitas mais à frente. E quando você iniciou a lei de adoração, a gente descobriu nesse primeiro momento, nessas primeiras partes que você nos trouxe, que ela faz parte dessa lei natural, ou da lei divina, né? É um sentimento instintivo. Nós falávamos sobre isso no outro diálogo sobre esse assunto, que faz parte de todos os povos, de todos nós, de uma maneira que a gente já nasce com aquela centelha, com aquele sentimento dentro de nós, mesmo que de maneiras diferentes, né? Então, a verdadeira adoração, nós lembramos, recapitulamos que não precisa de rituais, dispensa manifestações exteriores, mas precisa da exteriorização sincera do ser, na questão da fé de quem está se propondo, se colocando a fazer esse movimento de adorar verdadeiramente. E esta atitude, ela independe de uma questão religiosa propriamente dita. Porque quando você se conecta ao Criador, isso é algo que vai além, transcende, né? É do fundo do coração, é com sinceridade. E é quando a gente falou sobre isso, e você trouxe muito bem na segunda-feira, a gente chega nesse momento, pensando sobre tudo isso, a gente chega na questão da prece, que também é um ato de adoração, certo? E aí a gente pergunta, qual é o sentido verdadeiro da prece, conforme a doutrina espírita nos esclarece? E qual é a relação da prece com a lei de adoração? Zé, mana, você trouxe essa ideia desse resumo, né? E dessa linha do tempo, na verdade, das leis morais. E é importante para pensarmos, de fato, na prece, dentro disso que você nos pergunta, que é o sentido verdadeiro da prece, então entendermos que lá no princípio, né, falávamos de Deus, né, e ainda falamos, né, mas de Deus como sendo o autor, buscando a essência da criação, de quem é o autor dessa lei ou dessas leis que nós vamos estudar, visto que também estamos inseridos num contexto de vivência, nós precisamos nos harmonizarmos com a lei divina, com as leis naturais. Então, precisamos praticá-las. E, às vezes, a gente não entende nem a lei, porque também não compreende o seu autor, né? Não compreende quem é, ou como nos fala a doutrina espírita, na sua pergunta primeira, Kardec, né? Que é Deus. Então, nessa busca que nós fizemos em nos aproximarmos minimamente, mesmo que seja minimamente, de Deus, a gente passou, então, a compreendê-lo de uma maneira mais profunda como Pai misericordioso, dentro dos seus atributos que nós estudamos. Então, o verdadeiro sentido da prece é justamente que nós busquemos estabelecer esse elo de ligação com Deus, né? Com esse Pai, então, que nós passamos a conhecer, que a prece seja o meio, né? O caminho, digamos assim, o Wi-Fi, o sinal, como nós falávamos, né? De ligação, para que estabeleça isso e consiga, através desse ato, né, de elevação de pensamento, recorrer, buscar, dialogar, relacionar com Deus, com o Pai, né, com Jesus, com os Espíritos, no sentido geral. A doutrina espírita nos coloca a prece como esse recurso de ligação ao Pai, com Deus, com os Espíritos, também para que nós possamos aí estabelecer uma troca de vibrações, de energia, inclusive, né, através do passe, das irradiações, né, do magnetismo que se opera pela imposição das mãos aos demais irmãos. Então, a prece ela tem vários campos de atuação, né, em que a prece se faz necessária. Então, o sentido que ela tem é de nós buscarmos essa essência, né? De estabelecermos esse contato com Deus. A relação da prece com a lei de adoração, ela vem dentro daquilo que nós estávamos analisando na segunda-feira, dentro desse caráter, como falávamos, né, geral da prece, e de tudo que envolve, né, se a prece é agradável a Deus, porque vínhamos anteriormente estudando os primeiros itens ali da lei de adoração,
que falava justamente dos objetivos da adoração, a adoração exterior e a vida contemplativa, ou seja, adorar a Deus, pensar em Deus, né? Dedicar a vida a Deus, que era o que nós falávamos, tem um objetivo, é agradável a Deus nesse sentido? E aí nós percebemos que não, porque nós precisamos, Deus quer que nós pensemos nele, mas Ele não quer que nós pensemos somente nele, Ele quer, nos criou e deu a nós a autonomia de sermos co-criadores da obra da criação, para que nós pudéssemos, então, inseridos no mundo, cumprirmos com a nossa parte nesta obra maravilhosa, né, perfeita, que é a obra da criação. Então, nós não podemos exclusivamente ficarmos adorando a Deus, né, ou vivendo de maneira a dedicarmos-nos unicamente a adorar a Deus, ou vivermos para a prática, né, digamos assim, do bem no sentido de anular todo o resto, né, como falávamos, aquelas pessoas que se isolam para não terem contato com o mundo e aí assim não cair em tentação, por exemplo. Né? Isso se tornaria muito mais fácil a nossa vivência, superar os nossos desafios, mas ao mesmo tempo nos tiraria justamente da grande oportunidade de vencermos a nós mesmos, aprendendo a administrar essas tendências e tudo mais. Então, a relação da prece nesse sentido, ela vem justamente para que nós possamos, pensando em Deus, né, nesse ser que nós aprendemos a adorar e sabemos que é o autor dessa criação, da criação, aliás, e das leis, que nós possamos, através da prece, da oração, buscarmos essa intimidade com Deus, né? Buscarmos nos aproximar dele de maneira mais profunda, né? E sabermos que a prece é o recurso que nos é dado justamente para que nós possamos, né, acessar a vida espiritual, os espíritos, né, protetores, acessar aí os nossos mentores, a Jesus, através única e exclusivamente do nosso pensamento. E aí você falava no seu comentário também, justamente dessa questão do quanto a prece verdadeira, ela dispensa, né, essas manifestações exteriores e tudo mais, justamente porque ela é ou deve ser do coração, né? Deve ser uma entrega de coração, de pensamento, de intenção, né? Aquilo que se deseja, né? E aí a gente viu lá na questão 659, sobre o caráter geral da prece, que os espíritos respondendo que a prece é um ato de adoração, né? É um ato de adorar a Deus, de lembrar-se de Deus e elevar-se a Ele. A prece, então, não é a mesma coisa nesse sentido que nós podemos dizer assim, uma coisa é sinônimo da outra. Não, uma está em relação à outra, né? Então, através da prece, né, orar a Deus como nos diziam os espíritos na questão 659, pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. E aí há três coisas que podemos, né, propor através da prece, que é louvar, pedir e agradecer, que foi o que nós comentamos na segunda. E eu lembro que na segunda, nós colocamos de uma maneira assim, e que ficou mais fácil de nós compreendermos esse caráter geral da prece, que é o seguinte: os passos, né, e talvez você pode até me ajudar nesse comentário, que são esses passos que às vezes a gente não faz, na prece, que é pensar em Deus. A gente pensa em Deus antes de parar para fazer uma prece. Às vezes a gente simplesmente faz e joga aquelas palavras, né? Automaticamente. Exatamente. Né? Num processo repetitivo e automático, sem prestar atenção no que está dizendo. No que está dizendo, nem no que vai fazer, né? Também. Tipo, o que é a prece, né? Eu parei para pensar no que é esse momento que eu vou me dedicar, porque daí sim, de fato, se eu parar para pensar, talvez eu vá, né, no que eu estou fazendo, eu vou me concentrar, eu vou buscar, qual é o objetivo desse momento? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai na escola, quando a gente vai para a casa espírita, a gente sabe que está indo lá com um objetivo, então a gente se prepara, e quando chega lá a gente se prepara para o que vai fazer. Mas às vezes em casa ou no dia a dia, no nosso momento de prece, a gente não pensa de maneira racional e lúcida sobre o que representa aquele momento, né? Por mais que precisemos. Então eles colocam, os espíritos, que orar a Deus é pensar nele.
Então, nesse primeiro passo, nós precisamos, de fato, parar, estabelecer uma harmonia para que nós possamos conectar com Ele. Porque se nós não pensarmos nele, nós não vamos, de maneira direta, lúcida, nos aproximar dele. Né? Porque falta um sentido daí. Falta a gente não está sentido. colocando sentido naquilo que está buscando por falta de ter um objetivo propriamente dito na hora de se colocar no ato de fazer a prece. Exatamente, é bem isso, é bem essa palavra mesmo. Sentir, o sentido. Qual é o sentido do que eu estou fazendo? É me aproximar dele. Né? Talvez seja o objetivo geral de todos nós, né? Enquanto humanidade, nós precisamos, falávamos em alguma outra palestra das semanas anteriores, dos meses anteriores, sobre essa busca pela comunhão com Deus, né? E essa comunhão com Deus talvez precise desse primeiro passo, preciso pensar nele, ter o hábito de pensar em Deus. A Liamara falava Liamara. sobre onde está Deus. Ela e a Isabelle falavam sobre esse tema e onde é que a gente busca. E o primeiro ato de conexão é com o pensamento, né? Pois vejam que a prece, ela é uma elevação de pensamento. Então, pensar em Deus já seria uma prece, né? Se nós pensarmos dizer, assim. Dá né, pra dizer sinteticamente. Pois é, então veja como é importante o ato de pensar, né, naquilo que nós vamos fazer, né? Então, nesse ato de adoração, ou melhor, de prece, né? Pensar em Deus para se aproximar dele. Pensando em Deus se torna mais íntimo, se torna mais aconchegante, como a gente diz assim. Quando a gente está com saudade de alguém, é porque a gente pensou naquela pessoa ou está pensando na pessoa. E isso faz com que a gente se aproxime de alguma maneira da pessoa, porque aquela história, a pessoa lá sente a vibração. E às vezes lembra da gente instantaneamente também. E aí a gente pega o telefone e aí a pessoa diz assim, eu ia te mandar uma mensagem ainda agora, porque lembrei de ti. Não aproximou? Primeiro pensamos, estabelecemos um contato e acabamos nos aproximando e às vezes até marcando um encontro presencial, vamos dizer assim, uma visita, né? Isso tem a ver com relacionamento. É relacionar-se. Exatamente. Então, e que seria quase o terceiro passo aqui que ele diz, né? É pôr-se em comunicação com ele. Então, pensamos, nos aproximamos, que é o sentido que a Mana Mônica nos trouxe, né? Que é o que botar também, além de saber qual é o sentido de estar ali, é o sentir, né? Essa aproximação com Deus. E aí sim, pôr-se em comunicação com Ele. Que, ou seja, pensei na Mônica, eu moro em Jacutinga, a Mônica mora em Barão de Cotegipe. Aí pensei na Mônica, ela pensou, recebeu lá a conexão de pensamento, entramos em contato pelo WhatsApp, por ligação, decidimos que, bom, Mônica, eu preciso lá, que nesses dias eu estava lá com o meu braço meio dolorido, né? Eu liguei para a Mônica, né, mandei mensagem, conversei com ela, e marcamos de eu ir lá, né, na salinha onde ela atende, para ela fazer uma massagem, enfim, arrumar ali o braço. Então, eu pensei na Mônica, ela tinha todos os recursos de que eu precisava para aquele momento, para essa circunstância. Pensei nela, me aproximei dela, e então, entrei em comunicação com ela. Estabelecemos uma relação. Uma relação, porque a Mônica tinha os recursos de que eu necessitava. Deus tem todos os recursos que nós necessitamos para a subsistência física, no sentido energético, vibratório, né? Para tudo. E de sustentação, e espiritual, então, no sentido geral. Os 3 passos, e isso está lá na questão 659 do Livro dos Espíritos. Vejam que a resposta que os Espíritos dão é quase que digamos assim, um roteiro, né? É um passo a passo. Um passo a passo, mas precisamos pensar nisso tudo que nós lemos e estudamos nas obras básicas. Então, a partir disso, nós pensamos, aproximamos, pomos-nos em comunicação com Ele. Mas aí há de se pensar, né, mano? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos comunicar com Deus? E aí eles dizem assim, que diante disso nós podemos propor 3 coisas, que é louvar, pedir e agradecer. Então veja que não é... Porque às vezes a gente reclama, eu acho que, né, Mônica, você deve ter ouvido isso várias vezes também. Às vezes a gente reclama que as pessoas dizem assim, ou mesmo nós reclamamos que não estamos sendo ouvidos, escutados por Deus, né? Mas será que a forma como nós dialogamos com Deus está adequada? Não é nem certo ou errado. Será que está adequado? Porque às vezes a forma como eu peço, isso acontece na relação humana. Às vezes o que eu digo para a Mônica é interpretado por ela de uma maneira diferente. Ou da maneira correta, mas eu não soube me expressar. Então, com Deus não seria diferente, né? Ele entende o que a gente quer. Mas como é que eu estou levando esse pedido, né, a Deus? Será que tem coerência o que eu quero?
Porque eu posso, mas será que o que eu estou pedindo eu preciso? É mesmo necessário para mim? Vai me fazer bem mesmo? Vai me levar para um caminho que vai distorcer mais ainda a minha situação? É verdade. Então, louvar que seria esse pensar em Deus, né? Observar, perceber, ter a percepção, desenvolver a percepção do que é Deus, né? Nesse sentido, e de onde estamos inseridos, né? O contexto geral, o fato de estarmos vivos, respirando, a chuva que cai, o sol que brilha, né? Tudo o que faz essa manutenção da vida no mundo material representa Deus, a ação divina em nossas vidas, né? Então, pedir, isso é o que nós mais sabemos fazer, eu acredito, né? A gente mais pede... Somos pedintes. Do que qualquer outra coisa, porque nós, de fato, precisamos e temos que, assim, podemos e devemos pedir. Não tem nada de errado com Não há pedir. nada de errado. Porque eu ouço muito, assim, mana, pessoas que nos falam, eu tenho um amigo que sempre me diz assim, olha, eu não peço nada para Deus, acho que eu já devo agradecer pelo fato de ter nascido, então, assim, não me sinto à vontade para pedir nada. E aí, na ocasião, eu disse para ele, olha, eu peço muito. Peço força, peço coragem, porque eu preciso. E eu acredito que Deus, dentro daquilo que nós entendemos na doutrina espírita, sendo um pai soberanamente justo e bom, e que sabe o que os seus filhos precisam, também precisa partir de nós uma ação, né? O ajuda-te, né? Ajuda-te que o céu te ajuda, né? Então eu preciso pedir, Isso. Porque senão se eu não pedir, né, talvez eu não tenha aí esse movimento e é cômodo, né, eu simplesmente receber. E até pensando nisso, a gente percebe assim, até na relação humana, bem dentro da nossa realidade humana mesmo, quando uma criança tem fome, ela faz o quê? Ela se manifesta para que os pais saibam que ela precisa comer, né? Porque eles sabem que ela vai ter fome. É uma coisa interessante de pensar. É básico, é uma necessidade do ser. Ele vai sentir fome. Nós sentimos fome. Mas, de alguma forma, essa fome vai se manifestar e você vai ter que ir em busca. Porque senão, não tem como você saber exatamente qual que é o momento que tu precisa do alimento. Creio que tem alguma coisa a ver, né? Sim, e a própria medicina, né? Os médicos, eles sabem que o ser humano passa por... Mas a gente precisa ter o movimento de ir, de sentir, né? Olha, se não estou muito bem, então eu vou procurar ajuda, né? Vou pedir ajuda para alguém, para um familiar, um medicamento, vou ao médico. Então, tudo demanda uma ação de manifestar como é que diz, um pedido, né? Um pedido, a necessidade que está tendo. Isso, manifestar uma necessidade, essa palavra. Então, nós temos, né, muitas necessidades e nós temos que manifestá-la para Deus. Poxa vida, Deus do céu, eu estou precisando, e é que nem nós falávamos na segunda-feira, não é pedir o dinheiro, o recurso material, é pedir forças, pedir coragem, sustentação, para que nós não desanimemos, né? E encontrar o caminho, seja ele o que for possível, para que a gente possa chegar a este recurso. Não pedir o recurso, mas como eu faço para chegar até ele? Me ajude, me dá uma luz, me esclarece e me dá o caminho. E no caso das perdas, né, entre aspas, né, porque a gente não perde nada, né, não há, a morte não existe, né, mas o afastamento temporário dos entes queridos, dos amigos que a gente ama muito, também demanda aí de nós, assim, um sentimento, muitas vezes, de revolta, né. Então, às vezes, a gente pede, de uma maneira até, na nossa angústia, né, no nosso sofrimento, desespero, que Deus não leve a pessoa, ou que está para desencarnar, ou que Deus, né, traga de volta nesse estado que às vezes a gente fica de desespero. Então, na verdade, é esse estado de nós sabermos que nós podemos pedir, então, porque é legítima a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas então peçamos que Deus nos auxilie, nos dando força, para que nós possamos administrar o sentimento. Exatamente. Em desordem, né, no nosso desespero. Entendendo que Ele é soberanamente justo e bom e sabe de tudo, a vontade dEle, o que Ele manifestar ali é perfeito para nós. A nossa aceitação é que vai entrar no processo daí de trabalho íntimo, né? É verdade. É que nós queremos, né, meio que debater com Deus de uma maneira argumentativa, né, como se nós realmente tivéssemos condições disso, né, de dizer, ó, Deus, eu acho que a pessoa não precisaria morrer, né? Como é que a gente sabe, né? Como é que nós podemos saber? Se desencarnou é porque precisava, ou naquele momento, por uma circunstância ou outra, uma programação, a gente não tem como adivinhar ou prever esse tipo de coisa, né?
Mas sabemos que há uma causa, porque não há efeito sem causa. Né? Exatamente. E então agradecer, que é o que nós menos fazemos, né, para encerrar, Mana, essa primeira pergunta. Agradecer, que é talvez assim, nós pedimos força, pedimos coragem, né? Entendemos o contexto em que estamos inseridos, então louvamos a Deus nessa certeza de que há alguém, né, um ser que rege tudo de maneira magistral, assim, perfeita, a vida, né, a natureza como um todo. E aí nós lembramos de agradecer. Acordar de manhã é um privilégio, como diria Emmanuel para o Chico em outra circunstância dos seus diálogos, né? Ter duas vistas, né? Ele dizia que era um privilégio, né? É um luxo. É um luxo. E nós podermos acordar de manhã, termos aí todas umas horas do dia com oportunidades, às vezes nos depararmos com os nossos inimigos, desafetos, os problemas, é um privilégio. É um privilégio que a gente não sabe apreciar muitas vezes, porque nós cansamos muito facilmente, né? Nós somos exigentes, nada é do nosso agrado, uma coisa ou outra sempre sai da maneira como nós não queríamos. Se fosse pensar assim, talvez a vida deveria ser se Deus, né, tivesse a tendência aos nossos caprichos, como nós analisamos na segunda-feira, então nós teríamos que cada um organizar a vida do seu modo, mas daí o que seria? Uma anarquia, né, em outras palavras. Porque se cada um se tivesse a condição de expressar a sua vontade, fazer como queira, aí nós esquecemos que nós estamos numa coletividade sendo regidos por algo mais. Então, a minha vontade, a tua vontade, e todas elas, uma contrária à outra, gera conflito, que gera problema. Que gera. E aí, é aquilo que nós falávamos, né? Crise, oportunidade de crescimento. Então, problema, oportunidade de solução, de resolver, de buscar o recurso, né? E aí a gente precisa sempre, talvez antes de mais nada, agradecer. Porque se estamos com alguma dificuldade e estamos elevando o pensamento a Deus para pedir alguma coisa, é porque nós temos um Pai a quem recorrer, né? É verdade. E isso é muito importante, o sentimento que está dentro do louvar, do pedir e do agradecer. O sentimento da gratidão, porque a gente não percebe por quê. Tá, sim, e nós somos assim muito nessa busca, temos que agradecer, entendemos que somos assim muito abençoados em todos os sentidos, embora a dor seja uma bênção na nossa vida e a gente aprende conforme vai se desenvolvendo na nossa escala evolutiva, é uma bênção. Mas agradecer por ela é um grande entrave na nossa vida, a gente ainda tem dificuldades, porque nós ainda estamos aprendendo a desenvolver a gratidão. E a gratidão demanda ação. Ao mesmo tempo que você sente e você está grato a Deus pelo que você está recebendo, seja bom ou aquilo que a gente acha que não é bom, mas que é o necessário para nós, a gente demanda uma ação de olhar para isso e reconhecer a grandeza divina. É um processo, realmente. Estamos caminhando para isso, né? Estamos no caminho. Com certeza. Muito bem, então nós vamos agora fazer um rápido intervalo e no próximo bloco já retornaremos com o nosso quadro Fala Jovem, com a pergunta do Gustavo. Fiquem conosco. Era uma vez uma floresta linda e colorida. Nela morava uma girafinha chamada Jerônimo. Como toda girafa, Jerônimo era bem grande. Por ele ser assim, diferente, tinha gente que não queria brincar com ele. Por isso, o Jerônimo vivia muito triste. Mas sua mãe o encorajava. Vai, Jerônimo, alegre-se, que você arrumará amigos. Jerônimo seguiu o conselho da sua mãe. E sabe o que aconteceu? Eu não vou contar. Mas saibam que o Jerônimo virou um grande herói e ficou cheio de amigos. Quer saber como? Vem ler comigo o livro Jerônimo a Girafinha. Além de uma história muito legal que nos ensina sobre amar e aceitar as diferenças e respeitar todo mundo, tem jogos muito legais para a gente brincar com os amigos. O Jerônimo é da coleção Conte Mais.
Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Fraterno, falando sobre o Espiritismo. E estamos trazendo a temática que foi desenvolvida na segunda-feira, que o Mano Paulo nos trouxe, sobre a série das leis morais, a lei de adoração à prece. E o nosso diálogo está muito produtivo, muito positivo. Estamos aqui realmente conversando sobre esse assunto. Mas agora nós temos um quadro muito importante, um momento assim, ó, que nos traz muita alegria, aquece os nossos corações, que é o quadro do Fala Jovem, com a participação do nosso querido jovem protagonista, o Gustavo, que traz a sua participação e a sua pergunta. Pode ficar à vontade. Muito boa noite a todos. O Dr. Sérgio Lopes, médico, psiquiatra e psicoterapeuta, conferencista e escritor espírita, nos diz em sua obra Leis Morais e Saúde Mental: quem tem na oração quem tem na oração uma companheira de sua vida, sabe a diferença que isso faz, principalmente se cultiva a prece desde os momentos bons. Quando se está bem, é que são semeadas as sementes do fortalecimento interior, e não quando já estabeleceram as dificuldades. É pena que as pessoas normalmente se lembram disso apenas quando já estão numa situação difícil. Então, quem faz preces consegue falar com Deus e vai diminuir suas dificuldades na vida? As preces decoradas, se tiverem boa intenção, são atendidas por Deus? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Pois é, Gustavo. Isso que você trouxe ali, junto com a Mana Mônica, né, do Sérgio Lopes, é muito verdadeiro. Talvez seja um dos fatos maiores da nossa existência, que nós só lembramos de levar um pensamento de prece, a maioria das vezes, né? Não é uma regra geral, mas a maioria das vezes quando nós já estamos numa dificuldade. No momento, aliás, a prece, ela basicamente, ela se resume a uma busca por orientação, é uma busca quando a gente está em desespero, por recurso, por socorro, né? É um grito de socorro. Quando, na verdade, a prece, como falamos anteriormente, ela deveria ser esse estado de comunicação com Deus constante. Né? Uma conversa, um diálogo com Deus que pode ser realizado, como nos ensinou Jesus, a todo instante, ou onde quer que nós estejamos, porque nós precisamos de Deus o tempo todo. Seja no momento de alegria, o ideal seria que nós nos lembrássemos dele como aquele amigo mais íntimo do coração e que a gente eleva um pensamento de gratidão por termos alcançado o que alcançamos, a força, o objetivo, né? Pensar em Deus e dizer, poxa vida, meu Deus, obrigado. Às vezes a gente, quando está num relacionamento, ou tem amigos, né? A gente, quando tem recebe uma boa notícia, a gente corre para o telefone compartilhar com alguém, né, com um familiar, ou com o marido, esposa, os filhos, um amigo, justamente porque nós queremos compartilhar a nossa alegria. Por que com Deus a gente não faz isso? A gente poderia compartilhar, sim, com Deus a nossa alegria, e porque isso nos fortalece. O que o Dr. Sérgio Lopes nos fala é muito verdadeiro, faz uma diferença, porque tudo aquilo que a gente cria o hábito de fazer se torna mais natural para nós. Ele faz parte, ele passa a ser impregnado em nossa vivência e como se isso de fato fosse algo intrínseco na gente, né? Então, o ideal seria que nós buscássemos justamente esse recurso de maneira que nós pudéssemos, nesses momentos bons, nesses momentos de alegria, alcançar a Deus, para que nos momentos de dificuldade, nós então pudéssemos senti-lo de maneira mais suave, eu diria, né? Mais branda, que é o que qualquer hábito que a gente tenha
saudável, faz com que numa outra circunstância, na circunstância difícil, ele venha a nos favorecer, que é a diferença que faz, né, quando a gente tem o hábito da prece da oração, né, como uma companheira nas nossas vidas. Então, quem faz preces consegue sim falar com Deus, como o Gustavo nos perguntou. Consegue sim. Aliás, a prece, como dizíamos, é o recurso de ligação, de conexão, de estabelecer esse diálogo com Deus, para que nós possamos, então, como nos disseram os Espíritos, louvar, pedir ou agradecer. Então, nós precisamos pensar em Deus, nós precisamos, como dizia anteriormente, buscar se aproximar dele e, então, comunicar com Deus. Mas isso não é uma maneira... A gente não vai pegar o telefone e ligar para Deus, a gente vai estabelecer o sentimento, elevar o coração, a intenção, o pensamento a Deus, para que nós possamos, em nos aproximando dele, comunicarmos-nos com ele, colocarmos aí o nosso coração para que ele possa ouvir as nossas dificuldades. Mas aí nós dizermos, Gustavo, que vai diminuir as dificuldades da nossa vida, seria um erro pensar assim, porque por nós buscarmos o recurso da prece e pensarmos em Deus constantemente, não significa que ele vai tirar de nosso caminho aquilo que nós precisamos passar, né? Aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Assim como quando você, né, como filho, Gustavo, pede para o pai e para a mãe, olha, tem uma prova, eu poderia, né, se eu pedir para vocês com todo amor e carinho, né, vocês tiram a prova do meu caminho lá da escola? Tem uma prova para fazer de matemática, de português, não sei, não quero, não gostaria de fazer, ou me faz muito mal, eu fico nervoso, ansioso, será que não dá para vocês pedirem para a professora, não dá a prova para mim, mas me dar a nota? Será que isso é possível? É possível, é. Os pais até podem, a professora talvez até, né, e pensando assim, hipoteticamente, uma professora pode até atender o pedido do pai. Mas para mim, para o Gustavo, para ti, Gustavo, isso vai ser saudável? Isso vai ser bom? Não. Não, porque para atender a nossa demanda mais imediata, né, do nosso capricho, talvez seja, né? Mas no sentido geral, você vai ganhar a nota, né? Vai ganhar a média. Mas aprendeu alguma coisa? Ou o conteúdo que tu vinha vivenciando, você teve a oportunidade de provar se realmente absorveu aquele conhecimento? Não. Então você não sabe de que ponto você está partindo, você não sabe o que sabe de fato, qual o conhecimento que você já tem condições de praticar, de aplicar na vida. Então as dificuldades da vida, elas são como essas provas que Deus nos coloca ao alcance, para a gente de fato ver o nível de conhecimento que nós já temos. É uma provação para saber em que ponto eu estou, eu consigo administrar o que eu digo que tem muito amor. Pois é, em que nível está esse amor? A um nível de amar os meus desafetos? Ao ponto de me reharmonizar com eles ou de buscar essa harmonia com eles? De buscar o perdão daqueles que eu magoei? Ou de perdoar aqueles que me magoaram? Porque nisso tudo está inserido o amor, né? Então, a dificuldade vai, a partir do momento que eu me elevo a Deus em prece, eu vou ter um outro entendimento sobre a dificuldade. Eu vou ter uma tranquilidade, uma serenidade. A prece vai acalmar os meus ânimos, então eu vou raciocinar de uma maneira mais lúcida. O que significa dizer que não é que a dificuldade diminuiu, eu passei a enxergá-la de uma maneira diferente. E aí isso diminui a proporção do problema que eu criei, né? A dificuldade, ela também tem a proporção da nossa criação sobre as coisas, né? Sobre ela mesma. Então, às vezes, a dor que eu tenho no pé, ela generaliza e pega a perna inteira, mas não é que ela de fato exista. Eu projetei ela de tal forma, né, porque eu entrei num desespero, que ela está se refletindo pro resto, mas ela é lá no pé, eu só bati o dedo, eu esmaguei o dedo lá, bati na quina, o mindinho, enfim. Então, veja como é uma maneira de nós vermos as coisas. A prece, a busca por Deus, né, falar com Deus, acalma o nosso coração. Então, no momento que eu estou numa dificuldade terrível, esse acalmar o coração que Deus proporciona para nós através dos benfeitores de luz, de Jesus, né? Esse acalmar faz com que eu pense melhor. Então, a dor diminuiu, a dificuldade ficou do tamanho que ela realmente é.
né? Não do tamanho que eu criei. E é esse o efeito da prece. Então Deus não diminui as nossas dificuldades. Ele, através da prece, nos orienta, nos acalma e nos conduz, de maneira que nós saibamos ou nós possamos usar os nossos recursos para passar pelas dificuldades de maneira mais coerente, mais sábia, né? Mais sensata. E tu perguntou se a prece decorada, ela, tendo uma boa intenção, né, ao ditar uma prece decorada, se elas são atendidas por Deus. Sim. As preces decoradas, a gente pode, como falamos, né, citar aí o Pai Nosso, e culturalmente, né, na igreja, a gente traz aí nessa cultura católica, a gente traz uma série de preces decoradas, né? E em tudo está a intenção, como nos dizem os Espíritos nas questões do Livro dos Espíritos sobre a prece, lá na Lei de Adoração, né? Então, em tudo está a intenção. E aí o que acontece? Ao recitar o Pai Nosso, qual é a minha intenção? Eu penso em Deus como Pai Nosso, como nos diz Jesus? Ou eu simplesmente digo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, como nos diz Raul, né, num vídeo de uma palestra dele, muito engraçado, inclusive esse momento, né, o Raul tem ele é uma pessoa Raul Teixeira, né, ele é uma pessoa que é muito séria e muito sábia ao mesmo tempo, né? Mas ele traz isso de uma maneira, às vezes, até descontraída, porque, de fato, aborda questões da problemática humana, né? Que é, de fato, necessário ser dito, mas que a gente precisa encarar com leveza, né? Então, ele traz isso com uma leveza, porque, às vezes, a gente começa a recitar o Pai Nosso, daqui a pouco já não sabe mais onde o Pai está, né? Ele fala assim, justamente porque é verdade, a gente começa a falar com a cabeça em outro lugar, com o pensamento lá no trabalho, ou então lá no nosso outro problema, e a gente começa a... Pai Nosso que está no céu, daqui a pouco a gente nem sabe mais onde é que o Pai está, dentro do Pai Nosso. Nem sabe que Pai tá, eu estou dizendo para qual Pai, né, afinal, porque eu estava lá no meu trabalho, não sei o quê. Então, ela é ouvida por Deus. Se nós acalmamos o coração, fizemos aquele passo anterior que nós comentamos com a Mana Mônica, né, quase foi um estudo que a Mana nos proporcionou aqui junto comigo, né, de pensar em Deus, né, buscar aí se aproximar dele, aí comunicar com ele, né? E aí pensar o que eu vou fazer, né? Eu vou pedir, vou louvar, vou agradecer, enfim, como é que eu vou fazer essa organização desse momento? Porque é importante o momento, eu preciso raciocinar sobre isso, né? Então, essa preparação para a prece, ela é importante. Então, mas eu decidi que eu não sei fazer prece do coração, Gustavo. Tem muitas pessoas que não sabem fazer uma prece do coração, ou não sabem como é uma prece de coração. Então, pode ser o Pai Nosso? Pode. Né? Mano, acontece muito no ESD, né? Às vezes as pessoas, né, os alunos, os estudantes do espiritismo que chegam, aliás, eles às vezes nem são espíritas, estão chegando agora, não sabem como é fazer uma prece de coração. E aí o que faz? Não faz? Né? Ou fica constrangido ao ponto de fugir do estudo e nunca mais aparecer? Não. O que você sabe fazer, meu irmão? Olha, eu sei o Pai Nosso. Ótimo, então tá. Aí o que recomenda a doutrina espírita nesse caso? Então, assim, quando você for fazer o Pai Nosso, que é uma prece decorada, que você coloque todo o teu coração, a tua intenção. Pense no que te motivou a fazer uma prece. O que te levou a recitar o Pai Nosso? São meus problemas, eu estou com um problema muito grave. Então, pense nesse problema, pense em Deus e aí diga as palavras que você deseja dizer, que é as palavras que Jesus nos ensinou. E aí você vai entender que você está dizendo, se referindo ao Pai que é misericordioso, que é o Pai de todos nós. Você vai estar dizendo que seja feita a vontade dele. Então você está admitindo que se você está num momento muito difícil, você está dizendo, poxa, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Na terra como no céu. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, eu estou confirmando que eu me perdoa, à medida em que eu perdoo também. Mas será que eu perdoo? Então eu preciso pensar nisso. Buscar, então, porque às vezes o meu problema é justamente por falta do perdão, do exercício do perdão. Ou de perdoar, ou de aceitar né, o pedido de perdão de alguém. Né, ou de pedir perdão, na verdade, né? Então, lá no finalzinho, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livrar do mal alheio, né? Como se o mundo fosse o contexto errado e eu, né, sou a vítima. Não, do mal que habita em mim. Livrar da tentação é por quê? Porque o mal ainda habita em mim, então o mal que há lá fora, ele encontra ressonância em mim. Então, vejam como é complexo a prece que Jesus nos dá como referência,
E se Jesus, sendo Jesus, o Espírito perfeito, elevou o pensamento dizendo assim, Pai nosso que estais no céu, nós temos todo o potencial para dialogarmos, para levarmos um pensamento a Deus e dizermos assim, poxa vida, o que é uma prece de coração? É dizer, olha meu Pai, eu faço assim, né? Eu paro lá, geralmente no final do dia, né? Quando eu vou, me preparo para ir dormir, porque a gente fica até com... Eu vou me preparar para dormir, significa que é só o oba-oba, vou descansar? Não, o espírito continua, né, no desdobramento do sono. Então eu tenho que me preparar para esse momento. Vai saber o que eu vou fazer lá, né? É uma responsabilidade muito grande adormecer o corpo e libertar o espírito pelo desdobramento do sono. Então, vamos pensar em Deus. Né? Vamos alimentar bons pensamentos para que o sono seja bom, para que eu vá fazer coisas boas, ou estudar, ou trabalhar no bem, né? Buscar a orientação dos bons espíritos, os nossos mentores, né? A companhia deles, e não a companhia dos nossos excessos, dos nossos vícios, das nossas tendências. Então, o que eu faço? Eu começo eu tenho para mim, e a gente conversa muito na Casa do Caminho, com os manos, né? Entre nós, que é uma conversa, a gente conversa com Jesus. Tá, mas você tem essa moral para conversar com Jesus? Eu disse, não, provavelmente não, mas eu posso. Todos nós podemos conversar com Jesus, por que não? É isso que Ele quer. É diferente de eu dizer, não, eu sou tão perfeito quanto Jesus que Ele é meu amigo íntimo. E eu vou conversar com Ele. Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se Jesus, ao estar na terra, veio aos doentes e esteve em meio aos leprosos, né, às prostitutas, aos publicanos, né, aos cobradores de impostos, é justamente porque é essa a nossa demanda, essa é a nossa necessidade. E nós temos sim a dignidade, devemos nos sentir dignos de buscar a Jesus nessa nossa oração. Então, eu vou conversar com Jesus e eu vou chamar por Ele, sim. E Ele vai ouvir, Ele ouve o nosso coração. Não significa que Ele vai vir pessoalmente ali e nos atender, mas os mentores espirituais são os encarregados de Jesus de atender as nossas preces de maneira mais imediata. Então, eu vou conversar, olha, mestre Jesus, poxa vida, vamos analisar meu dia hoje? Olha, eu fiz isso, isso, isso aqui não foi legal. Não foi legal o que eu fiz. Então eu estou envergonhado. Às vezes a gente chega na nossa prece com vergonha realmente, né? Uma vergonha moral, mas aí a gente conversa com Jesus e sabe que Ele não nos julga, porque na história do que nós conhecemos no Evangelho não consta uma ação de Jesus que tivesse julgado alguém pela sua prática má, né? Pela sua ação ruim. E ao contrário, Ele levanta-nos, Ele nos estende a mão e diz, olha, tu consegue lidar com isso, tu consegue vencer isso. Você vai melhorar disso e vai reparar tudo isso que você fez. Então não fica no remorso, não. Vai em frente. E então você pede a esse ser, olha, conversa com ele e diz, desabafa, abre o coração. Eu não consegui perdoar. Hoje foi mais um dia que a minha mágoa ardeu ali, sangrou. Eu não consegui perdoar. Então me ajuda, né? Amanhã é mais um dia. Eu quero muito perdoar. Né? Tem muitas situações que a gente faz isso. A gente não consegue perdoar, não é uma coisa fácil de se dizer assim, eu vou fazer para amanhã. Mas a gente pode, nesse diálogo, buscar essa força, essa sustentação. E eu vou dizer, Jesus, me ajude. Me ajude porque hoje não foi um dia bom. Hoje eu briguei, hoje eu falei mal das pessoas, hoje eu xinguei a minha mãe, meu pai, né, meu irmão. Então a gente busca ao Cristo nesse sentido, e essa é uma prece do coração. Essa conversa é uma prece, né? Que é o que os Espíritos nos orientam nessas páginas do Evangelho, para que a gente faça, busque elevar o coração, porque o que vale é a intenção e não as palavras que nós vamos usar. Então, se eu disser, meu Deus, me perdoa, me dá força, porque eu estou precisando. Pronto. Essa é uma prece que talvez tenha mais validade do que 15 ou 20 Pai Nossos que nós viemos a recitar de maneira sem pensar, né, mano? Não sei se responde a tua pergunta, Gustavo, mas o que vale é ter a boa intenção. Dessa pergunta, tiremos a boa intenção do coração e todas as preces, sejam decoradas ou ditas do coração, vão ser atendidas. Sim, muito bem respondido. Que bom. Exatamente. Nesse sentido que a gente percebe que a prece ela tem um poder muito grande. E que talvez, a gente também escuta isso, me fez pensar bastante, numa simplicidade, como é fazer uma prece a partir do momento em que a gente se trabalha e vai desenvolvendo
esse sentimento e essa ação se torna um hábito, que deve ser um hábito, pois que é um hábito saudável, um hábito, inclusive, que nos ajuda na nossa saúde integral, né? A medicina, a ciência comprova a necessidade dessa conexão e essa espiritualização do ser, que é a conexão com Deus, e a prece, ela é essa ferramenta, esse recurso que nos ajuda nisso. E às vezes a gente escuta assim, é só isso, é só fazer uma prece. Só isso. Veja só, e aí às vezes eu pego isso para as reflexões íntimas também e fico pensando, parece tão pouco, mas tem um poder tão grande de mudar, de transformar, de conectar e de, dentro de nós, amadurecer as sementes do que Jesus plantou há tanto tempo. A centelha divina dentro de nós. Então, sim, parece tão pouco, mas tem um poder muito grande. É maravilhoso. É verdade. E pensando sobre tudo isso, e as reflexões estão muito boas, mas nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, o tempo nos chama, o tempo está já se encerrando, se esgotando, então nós vamos fazer esse momento final agora, buscando perguntar então para nosso Mano Paulo sobre, a partir de então, vimos que a experiência já iniciou mexendo, justamente sobre o quanto eu me coloco à prece. Estou realmente me dispondo a fazer esta prece em todos esses momentos? Como é que é essa minha situação? E a partir disso tudo, desse estudo, do auxílio da doutrina espírita, do livro dos Espíritos, nessa parte que trata com bastante ênfase e também com bastante detalhes, né? Como é que está, a partir de agora, então, a experiência renovada e como você poderia trazer esta mensagem final para aqueles que estão a nos ouvir e que nos escutarão posteriormente? Olha, eu poderia definir que tenho tido dias louváveis, melhores, a partir do estudo que fizemos especificamente sobre a prece. Até porque nós nos direcionamos a Deus, né? Nós buscamos aprofundar ou aproximar mais, né? Quando às vezes a gente sente assim como se já tivesse cansado, a gente às vezes cansa realmente das dificuldades e a gente acaba entrando nesse sentimento, né? De prostração, de frustração, e a gente esquece do recurso valioso, como a Mana Mônica colocou, que é a prece. Então, o pensamento elevado é o que nós deveríamos ter para os dias de hoje. Adorar a Deus como? Fazendo prece. Eleve uma prece. A melhor maneira de adorar a Deus é, no contexto em que estamos vivendo, com as dificuldades que estamos vivendo, aceitá-las, sem murmurar, como nos recomendam os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a causa anterior e as causas atuais e anteriores das aflições. Lá nesse contexto, eles falam exatamente isso. Sobre esse estado de resignação, que é a compreensão do porquê se sofre, do porquê se passa por dificuldades, sem murmurar, sem se queixar. Mas isso não é uma resignação passiva de quem aceita porque nem sabe porquê, mas aceita. Não, é um estado de raciocínio que diz, eu, por certo, tenho uma causa. Esse efeito todo que o mundo está, né, nesses efeitos de transição, há uma causa para tudo isso. Então, eu me resigno na certeza de que há uma causa para o que eu estou passando. Então, eu elevo preces nessa busca, porque eu já escolhi resignar. Eu já aceitei que o momento é esse e que eu estou aprendendo com isso, então eu aceitei. Isso não significa que eu tenho condições ou que eu já sei como passar por isso. Não significa que eu tenho a força necessária para passar por isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando a gente estabelece esse entendimento de que sei que há uma razão, eu preciso acessar o recurso da prece para buscar a força para que esse pensamento se alimente, se sustente, para que a minha certeza não esmoreça, para que os meus passos não vacilem. Então, diante dessas dificuldades, busquemos a prece, de maneira que nós sejamos incansáveis, nem que seja para chorar
ao fazermos nossa prece, buscando o amparo e o auxílio divino. Mas que nós possamos, através disso, ao sairmos do nosso estado de prece, que despertemos pela manhã, nós possamos encarar o mundo de cabeça erguida, na certeza de que virão muitos desafios, mas que nós temos o recurso da prece de Deus, de Jesus, dos Espíritos protetores, que estão constantemente nos sustentando. E que, na pior das hipóteses, eu vou chegar de novo ao final do dia e tenho aos braços de Jesus, a Deus, para recorrer e me jogar e buscar consolação. Para as incompreensões do mundo, para as minhas frustrações, para aquilo que eu idealizei e não deu certo, enfim, para tudo. Deus é o consolo, o conforto. E a doutrina espírita, em sendo o consolador prometido por Jesus, representa todo esse conhecimento que nós, ao absorvermos, ao trazermos para o íntimo do coração, nós passamos a aplicar e vivenciar de maneira que o conhecimento transfere ao coração num sentimento, num sentido para as nossas vidas. E aí toda a nossa ação ela é diferente, ela passa a ser modificada. Então eu recomendaria para nós nesses dias, nessa semana que virá e todas as demais, né? Mas para agora que estamos abordando de maneira imediata a prece, não deixemos de buscar a Deus, de buscar a Jesus na nossa prece. Confiemos, mas confiemos de uma maneira assim, eu sou digno de buscar a Deus, eu sou digno de elevar um pensamento em prece a Jesus, eu sou digno de que Ele me ouça, mas eu sou uma pessoa de má vida, eu cometi crimes no passado, ou eu cometo crimes agora, crimes da blasfêmia, os crimes do pensamento maldoso, enfim, existem vários tipos de crime que se comete, não só o crime que a gente está acostumado a ver aí, hediondo e de outras ordens, né? Então, seja por pensamentos, equívocos que cometemos, então que nós possamos buscar a Deus na certeza de que nós vamos ser atendidos. A dignidade nos é dada de buscar esse recurso incondicionalmente. Então, sintamo-nos assim e não deixemos que outros pensamentos, que outros sentimentos tomem conta das nossas ações, para que nós possamos vencer na vida, para que nós possamos ser ou construir o estado de plenitude e de felicidade que nós estamos buscando. Deus é o recurso, né? A prece é o meio para nós chegarmos até o recurso. Fonte suprema, com certeza, de tudo. É exatamente isso, então, que cada um de nós vai levar desta noite, desta semana, essas certezas que temos de que estamos sempre amparados por Deus. Nunca nos apartemos dessa certeza, porque o amor de Deus por nós não tem fim. E assim nós encerramos então a nossa noite de programa Diálogo Fraterno, falando sobre o Espiritismo, deixando o nosso convite para que na segunda-feira estejamos reunidos novamente na transmissão da palestra da semana. E na quarta-feira que vem estaremos também transmitindo o Diálogo Fraterno, falando sobre o Espiritismo também. E com certeza, se Deus quiser, ao vivo, né, para termos a interação e o calor que emerge das vibrações dos nossos irmãos ao vivo também. Um grande abraço a todos, agradecemos do fundo do coração e rogamos as bênçãos de Deus, que Jesus esteja conosco em mais uma semana. Que assim seja.